Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou bem direto ao ponto, sem muitos rodeios. Eu trouxe aqui para conversar com a gente hoje para o nosso papo o Paulo. O Paulo é design de serviços no Banco Carrefour atualmente. Em inglês, o nome desse papel é Service Design. Eu não vou contextualizar muito, acho que no decorrer do papo aqui vai ficar bem claro o propósito de estar conversando com ele e a importância desse papel nos negócios. Tudo bem, Paulo? Obrigada por estar aqui comigo, batendo esse papo e dedicando o teu tempo aqui com a gente. Tudo ótimo, já que gostei bastante do convite, estou muito feliz pela possibilidade de conversar com você hoje. Eu também estou feliz igual, obrigada. Paulo, assim, vou direto ao ponto, como eu disse. Queria que tu começasse aqui o nosso papo contando para gente o que é o papel, né, do design de serviços, é, qual que é a função, afinal de contas, né? Acho que é um papel que não é muito pronunciado, muito conhecido, talvez, no mercado. E queria que tu desse um overview assim do que é o design de serviço, qual é o papel. Legal. Acho que, rapidamente, dando um contexto geral, a disciplina de design de serviço nasceu um pouco a partir do momento que as empresas começaram a se tornar serviços. E aí saiu de uma lógica de produto e começou a se tornar uma lógica de serviços. Ou seja, você deixa de vender, por exemplo, um pneu e de repente você começa a vender, de repente, assinaturas de pneus. Ou seja, você deixa de vender um alimento num restaurante, por exemplo, e você acaba se tornando uma empresa de, às vezes, tecnológica e que fornece alimento. Então você sai da lógica de serviço e de produto e entra na lógica de serviço. Então, o design de serviço hoje já existe mais ou menos há uns 15 a 20 anos, mais ou menos. Começou muito fortemente na Europa e ele é basicamente a prática holística de você analisar, planejar e organizar toda a oferta de um serviço. E aí você tem que analisar como é que a mensagem é passada, como é a experiência em vários dos pontos de contato de um serviço, ou seja, um serviço pode ser tanto físico quanto digital. E aí um serviço pode ser um ponto de contato, ou seja, um ponto de contato faz parte de um serviço, como um celular, uma tela de computador, um tablet, como pode ser também um funcionário numa loja, ou seja, ele é um ponto de contato físico, como também pode ser um ponto de contato que você não tem interação, mas que ele é um ponto de referência para você. Então você precisa olhar é, essa, ter esse olhar holístico para que você desenhe um serviço e entregue uma experiência coerente em todos os pontos de contato. Ou seja, no fundo, o design de serviço ele precisa orquestrar essa experiência em todos os contatos para que tenha uma entrega de coerência e de proposta de valor coerente para o cliente. Então, no fundo, aquela figura que existe do maestro, que às vezes fala sobre de orquestrar algo, a gente tenta fazer isso no dia a dia. Então, a gente vai muito a campo, conversa muito com clientes e todos os stakeholders que fazem parte do serviço, para que, ao final, a gente consiga encontrar uma maneira consensual de entregar um serviço que seja coerente, tanto na visão do cliente, mas que seja tecnicamente viável e financeiramente possível. Então, basicamente, a gente busca entregar, desenhar propostas de experiências para as pessoas. Tá, é bastante coisa. Bastante coisa. Então, vamos tentar colocar isso num exemplo prático, né? A gente conversou um pouquinho e você me deu colocou isso num exemplo prático, um caso real que eu acho que é bem acessível, assim, as pessoas para a gente entender Claro. melhor aonde que entra o design de serviços. Então, vamos pensar num restaurante e na operação, num processo de funcionamento ali do restaurante.
desde o momento que você chega no restaurante, uma pessoa te recebe, leva até a mesa, Sim. até o momento que você, depois de comer e tal, beber, paga a conta. Nesse contexto, é, qual seria o papel onde estaria inserido o design de serviço na formulação de um restaurante, assim, do que o restaurante oferece, da experiência que ele oferece? Perfeito. Acho que o exemplo do restaurante é legal porque ele se torna bem palpável no nosso dia a dia, né? O design de serviço vai ser o profissional que vai entrevistar, vai investigar, vai tentar descobrir quais são as necessidades das pessoas, do tipo, qual é a necessidade que o garçom tem, qual a necessidade que o empresário tem, qual a necessidade do cliente tem, qual a necessidade, de repente, até da empresa que faz a entrega do alimento no restaurante. Você precisa, de repente, e às vezes, em alguns momentos, você pode até conversar com o arquiteto que desenhou o próprio restaurante, para entender o que ele pensou quando você desenvolveu o restaurante. Então, o grande papel do design de serviço nesse exemplo é conversar com vários stakeholders, entender o que eles esperam quais as necessidades que eles têm, ou seja, a pessoa quer entrar no restaurante e não ter fila, ou ele quer utilizar aquele restaurante para, por exemplo, encontros de negócio, ele espera que o atendimento seja rápido, ou ele é um restaurante que se presta a atender de uma maneira um pouco mais devagar, mas que promova uma experiência mais diluída, do tipo, ou seja, comparando um fast food com um restaurante, por exemplo, para jantar. Então você não necessariamente você precisa ter uma comida que saia na hora que você senta na mesa, tem sua lagosta chegou, seu salmão chegou, porque existe ali uma experiência. Então você precisa entender desde quando a pessoa sai de casa, qual é o desejo dela, do tipo, puxa, estou indo para restaurante tal, então espero que esse restaurante me sirva de uma maneira bem, tenha uma recepção boa, possa fazer, de repente, reservas ou não, e se puder fazer reservas, eu posso fazer reservas pelo celular ou não, eu preciso ligar, tem um aplicativo, ou seja, isso tudo acaba sendo considerado um serviço, porque são pontos de contato que ajudam a entregar o serviço. E aí, quando a gente olha num serviço físico, puxa, quando você senta na sua cadeira, num restaurante, e o que você olharia para a sua mesa? Tipo, o que você espera ter? Ou seja, até a mesa precisa estar posta, precisa ter isso, ou seja, todos esses elementos que exemplificam o serviço precisam estar ali. Então, o papel do design de serviço disso é investigar o que todos os stakeholders desejam, principalmente pela visão das pessoas. E aí fazer com que aquela experiência desejada seja entregue. E aí, para você entregar essa experiência de um restaurante, você precisa orquestrar ele, ou seja, fazer um plano de ação. Mas antes disso, você pode ir por etapas, que é você prototipa, ou seja, você está experimentando, de repente, um atendimento mais rápido, você pode, de repente, prototipar um atendimento mais rápido com um garçom, e o garçom vai lá e utiliza, por exemplo, um tablet. E o tablet lá faz o pedido mais rápido do que, por exemplo, se fosse num papelzinho, que ele tem comum no dia a dia. Ou seja, ali poderia já ser uma espécie de, entre aspas, MVP, de uma tentativa de uma revisão de proposta de valor daquele restaurante. Então, no fundo, no restaurante, o design de serviço vai ser o cara que ajuda a propor uma experiência, novamente, que seja interessante para as pessoas, agradável, ou seja, isso tem a ver muito com qual é a proposta de valor daquele restaurante, ou seja, se existe uma temática por trás do restaurante, então o design de serviço, de alguma maneira, ele precisa desenhar uma experiência a partir dos pontos de contato disponíveis que exemplifiquem aquilo, aquela temática.
E aí, por exemplo, hipoteticamente, e se o restaurante tivesse um aplicativo? Beleza. Como é que deveria ser aplicativo? Pronto, o design de serviço pode atuar também em ajudar a desenhar esse aplicativo. Ou um ambiente é, é, desktop. Aham. Então, ele tanto offline quanto online. Entendi. Então, né, considerando aí o que tu falou do papel, do design de serviço, e mais esse exemplo aí de como ele atuaria, por exemplo, no desenho de uma experiência que um restaurante quer propor, fica bem claro aqui, né, e tu pode até complementar ou corrigir aqui, que o design de serviço ele tem um papel direto na criação, prototipação, inclusive, né, como tu Isso. comentou, mas na criação e também na forma de tangibilizar essas entregas de inovações e de experiências que o negócio quer entregar para o público, Sim. para o consumidor, né? É um papel bem forte, então, nesse contexto de como tangibilizar e entregar essas inovações, certo? Sim, talvez um aspecto super importante que todo design de serviço precisa ter é que é um pouco de curiosidade e gostar de conversar com as pessoas. Porque Uhum. no fundo, design de serviço, como às vezes tem um outro termo também utilizado no mercado, design thinker, que ele precisa ter o gosto de conversar com as pessoas, porque você precisa conhecer as pessoas para conhecer as necessidades dela. E aí quando se conversa com o garçom, o empresário, o cliente, o motoboy, o caminhoneiro, você consegue ter uma visão holística de todos os problemas e as soluções que você pode colocar. E essas pessoas que tu comentou, esses, né, garçom, motoboy, o recepcionista do restaurante, o cozinheiro, eles são todos pontos de contato aí, considerando, Sim, né, os termos sim, aplicados no papel. Tá, bem bacana. E ser bastante aberto a ouvir e entender o papel daquela pessoa no processo, onde ela impacta, né? Paulo, sim. e agora vamos falar um pouquinho aqui, trazer para minha especialidade que é tecnologia, né? Negócios de Opa, tecnologia, que eu sei que tu teve experiência também em empresas de tecnologia, como design de serviço. E aí, queria que tu explicasse um pouquinho aqui para a gente como que é o design de serviço ali no âmbito de um negócio de tecnologia, com que outros papéis que ele interage dentro da organização, né? Olhando agora um pouquinho para dentro da organização e não tão para os pontos de contato externos, como no exemplo que a gente deu anteriormente. Como é que foi essa tua vivência e com quais papéis assim que o design de serviço interage? eu acho que tem alguns aspectos, traços de skills que um design de serviço, quando entra num ambiente de tecnologia, ele, ele intuitivamente ele começa a praticar mais. Que é tanto o aspecto de você levar o pensamento de design para dentro de uma empresa de tecnologia, e aí é levar através de conteúdo, como também mostrar sempre para pessoas de desenvolvimento ou outros stakeholders que trabalham junto com você a visão do cliente, a visão humana, a visão, o estímulo da empatia. Por quê? Isso faz com que quando por exemplo, se você trabalhar num squad, que às vezes é um modelo ágil que algumas empresas já aplicam, você tem um PO, que é o Product Owner, você tem um lead técnico, você tem um pool de desenvolvedores, você tem às vezes um X também, e às vezes você tem um designer de serviço. Então, às vezes, para você desenvolver ou uma feature, ou uma nova funcionalidade, ou um novo negócio, você precisa ir a campo, você precisa conversar com pessoas, você precisa analisar o mercado, ou seja, no design, ou design de serviço numa empresa de tecnologia, ele tem que abrir ainda mais a mente para que ele não olhe apenas para as pessoas, mas também olhe para o negócio. Ou seja, ele precisa sentir a dor de dono, mas também sentir a dor do cliente.
Ou seja, ele Aham. tem que calçar os vários papéis ao mesmo tempo, tanto o papel, os sapatos da empresa quanto os sapatos das pessoas. E inclusive, eu até risco dizer que tem que também vestir os calçados dos desenvolvedores, porque a gente precisa, como designer, é, tentar passar uma informação e um conteúdo, insights, para essa nova feature, para um novo mercado que a empresa quer atingir, para ser entregue, né? Que é a parte de delivery, que é a parte de você começar a produzir aquilo e lançar. Então, assim, o papel dentro do design de serviço dentro da empresa, tanto se torna um cara que ele facilita reuniões, porque ele precisa descobrir e investigar junto com as pessoas que estão na equipe qual é o problema certo a ser enfrentado naquele momento e não, às vezes, a consequência do problema. Ou seja, ele precisa ser um cara sempre questionador, provocador. Pô, mas será que é realmente isso que o cliente quer? Ou será que é realmente isso que esse stakeholder quer? Mas será que, ou seja, você estimular esse lado provocativo é uma habilidade que o design de serviço precisa sempre estimular nele. E aí o outro ponto é você entender muito sobre qual o negócio que você está na tecnologia. Não apenas sempre, e é uma visão bem pessoal minha, ser sempre amparado pelo ser humano, pelo cliente, acho que é sempre importante, mas quando você está numa empresa de tecnologia ou uma empresa financeira, também ter a capacidade de transitar por outras áreas, de, por exemplo, analytics, transitar com, por exemplo, CRM, transitar com áreas de crédito, de risco, de fraude. Isso ajuda você a ter uma visão muito mais holística, justamente do próprio negócio. Então, ou Uhum. seja, no fundo, o design de serviço numa empresa de tecnologia tem que ser um curioso. Ah, ótimo. E tem que saber conversar e levar essas informações para o pessoal técnico, né? Como você Sim, falou, né? O X, é, que é um profissional já mais técnico, e até mesmo os desenvolvedores, líderes técnicos do desenvolvimento, levar isso de uma forma que eles consigam perceber e transformar depois aquilo ali em uma solução tecnológica sim, que atenda. tangibilizar aquilo. Uhum. Isso. Ou É, seja, você sai de um aspecto imaterial, que é a necessidade, e no final você entrega algo quase que intangível, que é um serviço tecnológico. uhum, uhum. Nesse aspecto também é considerado todo o processo de onboarding que a gente vê nas soluções de tecnologia, não só de tecnologia, mas vamos lá, aplicativos que a gente baixa no celular, Sim, que seja de fácil uso, né? Que o consumidor ali final ele consiga rapidamente acessar o aplicativo sem muitas complicações. Isso também vem sim. tudo do design de serviço. Bem bacana. Nossa, muita coisa, Paulo, muita coisa. E agora, Tem falando, bastante. agora, né, você está no Banco Carrefour atualmente, Isso. segmento financeiro, mas que faz parte de um grande grupo aí varejista. Como que é aí o teu papel, né? Você desempenha aí também o papel de design de serviço, comparando até com o que você já viveu em empresas de tecnologia, o que mais tu entrega, né? Entrega assim do Paulo, né? Nesse papel ali no segmento financeiro, tá? Um outro viés, né? O que vem a mais assim que você não entregar, não precisava num segmento de tecnologia, por exemplo? Acho que um aspecto interessante aí talvez seja pela natureza do nosso negócio. A gente é um cartão, não só um cartão, mas esse ano seremos um banco digital. E para competir com os outros bancos digitais que a gente tem no mercado, mas que nosso produto principal, que é o cartão, ele está bem atrelado ao varejo, está bem atrelado a uma rede enorme de lojas que tem no Brasil inteiro. Então, essa equalização de serviço para todo o Brasil é um desafio diário nosso. Então, uma coisa que a gente começou a perceber é que, e desde que eu entrei, a gente precisa
olhar também, não só o cliente, que é, acho que um outro aspecto da curiosidade do design de serviço mas também a gente olhar ah, os colaboradores, ou seja, por exemplo, quando você vai no supermercado e você eventualmente, no nosso caso, deseja fazer um cartão de crédito, então aquela pessoa que vai te atender, pensando até fazendo um paralelo com o restaurante, aquela pessoa que vai te atender, ele vai ele está orientado por alguma coisa, por alguém, por um coordenador, por um script, por um sistema, ou seja, isso tudo faz parte do serviço. Então, Toda essa comunicação, a sim, abordagem, como sim, abordar a pessoa ali que está no varejo como que eu isso, ofereço o cartão para ela, tudo isso faz parte o de um design de serviço. serviço, ele também atua nisso, tá? Legal. Uhum. E acho que isso é legal porque a gente une vários termos no mesmo lugar. Por exemplo, atendimento ao cliente também faz parte está englobado dentro de um serviço. Então, o design de serviço vai lá e desenha, poxa, mas deixa eu ver como é que é o script que esse atendente, por exemplo, esse operador, vendedor, fala. Deixa eu ver como é que é esse sistema que ele anota o nome do cliente para ele é rápido, ele é devagar, ele tem fácil usabilidade, ele se conecta com outro sistema de uma maneira mais fácil, tipo, por exemplo, ele tem APIs, ou seja, esse aprofundamento em vários pontos de contato, né, e vários artefatos do serviço, ajuda você a desenhar uma experiência mais longa, mais coesa. E aí uma coisa que a gente tem feito lá é também olhar para dentro, que é justamente como a gente não fala visão cliente, né, tipo a experiência do cliente, mas e a experiência do colaborador? E a experiência justamente das pessoas que atendem o cliente? A gente também precisa pensar nessas pessoas. Então a gente tem feito um trabalho bem grande nisso recentemente, para fazer uma mudança grande na maneira como se atende, ou seja, para que o Brasil inteiro tenha uma maneira Carrefour de ofertar seus serviços. E para isso a gente precisa se embasar em algumas coisas, do tipo, desde conversar com as pessoas que atendem o cliente, mas também olhar script, o sistema, envolver eles em aspectos como empatia, de repente trazer coisas como comunicação não violenta, ou seja, como você abordar o cliente, em que momento, isso tudo de alguma maneira vai desencadear, ou seja, é como se fosse um onboarding do serviço, mas é o início do serviço, mas no paralelo com o que você falou de tecnologia, né, às vezes a gente tem que trabalhar dentro de casa como facilitador, como investigador, mas também é, conversar com colaboradores. Então a gente precisa sempre ser um costurador ali da experiência. Muito bom. E queria reforçar esse ponto do envolvimento do design de serviço na comunicação, né? Da Sim, pessoa que está lá no ponto de venda, no caso, que é um varejo, como ela se comunica com o consumidor que entrou na loja e em que momento que ela percebe que ela pode se comunicar com aquela pessoa para ter uma comunicação assertiva, não violenta, como você sim. colocou, né? E ter essa sensibilidade, né? Então, tudo isso está também aí no escopo das atividades do design de serviço. Então, extrapola nesse âmbito Sim. do setor financeiro aí, que o produto de vocês é um cartão de crédito, extrapola totalmente o produto em si, entra muito mesmo na abordagem, no serviço, muito bacana. Porque acho que, no fundo, todo mundo quer uma experiência memorável, né? Acho que É, todas as empresas no experiência mundo querem. uau, experiência uau. É, mas para chegar nesse uau, você tem que conversar com várias pessoas, tem que analisar várias coisas nesse processo, né? Então, e fazer um grande monitoramento constante para saber onde melhorar, né? Uhum. Melhoria contínua. E com certeza hoje o atendimento é um ponto de diferenciação, né? No que você Sim, entrega para o teu sim, cliente.
né? Temos muitos mercados em que o produto em si já é commodity e o que diferencia a empresa é a forma como ela atende, né? Como ela Isso. resolve as dúvidas, desde lá do comercial até no pós-venda depois, né? Então, Sim, faz total diferença. legal. Ô Paulo, então, de tudo isso que a gente está falando, né? Até olhando aqui, setor financeiro, se a gente olhar para a Nubank aí, que é uma referência hoje, unicórnio, se não estou enganada, né? Toda essa experiência que eu nunca experimentei, não vou falar com conhecimento de causa, mas o que a gente lê e os cases que a gente lê referenciando a Nubank é muito ligado ao atendimento e no onboarding do cliente na conta digital e depois no atendimento, né? Que é um atendimento humanizado e tudo mais. Então, tudo isso aí teve o dedinho ali do design de serviço lá na Nubank, provavelmente. É bem provável que tenha tido um dedinho de um designer, que aí pode ser um designer de serviço mesmo, ou alguém muito forte na experiência do cliente, que seria um X. Então, mas sim, a presença de um designer certamente teve. Então, acho que isso é importante ser dito. Sem design, a gente não é bem provável que o Nubank não teria essa experiência toda que ele tem hoje. Então, daí a gente vê a importância, né, de contar com Isso, um profissional com esse perfil, né, no time, né, no time sim, ali de produto, vamos dizer assim, sim, para poder desenvolver isso de uma maneira bem completa, coesa, como você comentou, e bem com os pontos de contato todos amarradinhos, isso. é bem relevante. Ô Paulo, e agora? Eu acho que eu vou fazer uma pergunta daí do que tu falou, talvez eu acho que eu sei o que tu vai responder. Mas vamos Será? lá, surpreenda-me, surpreenda-me. O que que tu considera assim uma habilidade essencial para ser um design de serviço de sucesso? Olha, nos dias atuais, eu digo que um misto de provocação com persistência. Por quê? Por quê? Desenhar um serviço. Boa, ótimo, ótimo. Porque você precisa provocar, porque a gente sempre precisa questionar nossas próprias verdades. Então, às vezes você está numa equipe, você está num projeto, enfim, e aí eu venho de consultoria, eu já passei muito por isso, em diversos tipos diferentes de projetos. Às vezes a gente carrega rótulos ou julgamentos ou verdades, ou até às vezes a empresa tem uma verdade sobre um cliente, sobre ou um produto, e às vezes você precisa quebrar isso. Você precisa explorar e ampliar um pouco mais sua perspectiva para que a gente olhe mais do que é aquela coisa do sair da caixa. Então, esse grande estímulo constantemente de sair da caixa, eu diria que a necessidade do design de serviço sempre ser assim. E aí, atrelado a isso, um pouco da persistência. Por quê? Desenhar um serviço não é de um dia para o outro. Não é subir um produto a partir de 1, 2, 3, 4, 5 sprints e pronto, já está pronto. É, mas sim um trabalho bem contínuo de você sempre ficar refinando, melhorando, refinando, voltando o processo. Por quê? No fundo, e é uma crença pessoal, o design nunca está acabado. Então, design como um serviço nunca está completo. É como se fosse uma obra de arte. Então, você sempre tem que sempre estar lá refinando, pincelando, porque o que está atrás de um serviço são as pessoas, e as pessoas sempre são é, inconstantes. E por isso que fala-se muito hoje sobre design de sistemas. Design de sistemas também tem a ver com pessoas. Então, eu pensaria que hoje as duas habilidades principais seria persistência e provocação. Então, esses para Ah, mim são os principais. legal, fui surpreendida. Eu achei que ia ser outra resposta e muito bom. Bom, Paulo, obrigada por esse bate-papo aqui. Foi bastante construtivo, agregador.
Acho que aqui, né, o propósito era justamente mostrar que para você entregar uma experiência completa, como o Nubank entrega, que é bem conhecido, tem ali por trás as pessoas, e uma delas é o design de serviço, é a pessoa que desempenha esse papel, né, de design de serviço, Sim, que tem que entender aí todos os pontos de contatos, todo mundo que está no ecossistema isso. participando para poder entregar algo tão uau, assim, que as pessoas realmente fiquem viciadas em usar, em consumir. Então, o papel do design de serviço é bem relevante, essa persistência e esse querer provocar é fundamental aí para desempenhar esse papel. Muito obrigada, Paulo. Obrigado eu. Nossa, eu espero que a sua audiência tenha gostado e, enfim, quando você tiver mais convites, eu vou participar. Tá bom, Paulo. Brigadão. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.